Vamos mais uma de análise de material didático. Será que aprender japonês com música funciona? Veja no vídeo. Hello, minasan! Aqui é o Tsuyoshi Sensei do Centro de Língua Japonesa e também do Método Nakajima de Língua Japonesa, e hoje vamos dar uma olhada se as músicas são muito boas de fato para aprender japonês. Aqui, nesse vídeo, eu estou entendendo estudar com música como você pegar a música, ler a letra e a partir disso você ir treinando a escuta, tá? Se você está simplesmente escutando a música e curtindo ela, o que é ótimo, mas como você está com o interesse de pegar mais para aprender sobre a língua, né, que seja da parte gramatical ou que seja da parte de vocabulário, é interessante que você leia as coisas que você está escutando, beleza? Sabendo disso, a primeira coisa que você tem que entender é que, assim como os outros vídeos que eu já fiz falando sobre os animes e sobre os jogos de maneira geral, a música também é um material nativo. E material nativo, para quem nunca ouviu falar, qualquer coisa, pode assistir os outros vídeos também, não tem problema. Mas material nativo é todo aquele material que ele é feito para o público japonês, ou ele é feito para as pessoas aproveitarem lá no país de origem. Então, caso você esteja estudando, por exemplo, italiano, é uma música em italiano. Se você está estudando japonês, uma música em japonês. Qualquer coisa, se quiser mais detalhes, você pode dar uma olhada no Aprender Japonês com Jogos Funciona, que eu falo um pouco mais sobre esse detalhe. Então, vamos lá. Vamos para os pontos positivos em usar a música como material de aprendizagem de língua japonesa. E o primeiro ponto positivo é que é uma música, né? Então, assim como todas as outras músicas, você pode pegar, escutar e você ficar muito feliz em escutar. A coisa é, você precisa de curtir a música e a partir daí você ter o interesse de saber o que está sendo dito na música, né? Então, caso você não goste da música, é meio que óbvio, mas você não precisa de correr atrás para descobrir do que se trata. Então, pega uma música que você gosta. Se você vai aprender japonês com isso, se você vai pegar ele como material de estudo, eu acho que é válido você pegar as músicas que você curte escutar, pegar as músicas que você fala, cara, eu quero saber o que essa música está dizendo. E isso é uma maneira legal de você se manter motivado, e não só de se manter motivado, mas é uma ótima maneira de você pegar o artista que você gosta e entender o porquê que aquela música te toca tanto. E uma coisa que eu até indico fazer como uma atividade a mais caso você goste muito da música, talvez seja até interessante você ir descobrir o que o artista fez além da própria música, ou, por exemplo, por que aquele artista ele compôs a música daquele jeito, ou, por exemplo, se você está falando sobre músicas de anime ou músicas de filmes de maneira geral, é um ótimo momento para você ir descobrindo o que o diretor pensou quando colocou a música naquele filme ou naquele momento. Uma que eu particularmente gosto é do filme 5 centímetros por segundo, dirigido pelo mesmo diretor do Your Name, o Makoto Shinkai. Ele, em uma entrevista, ele fala o porquê que ele usou aquela música, o One More Time, One More Chance. É uma das músicas que eu particularmente gosto muito de coração. Inclusive, dentro da própria letra, tem uma parte que vem escrito a estação de Sakuragicho. E eu já passei na frente dessa estação e é de fato muito bonita quando a gente vai encaixando com o contexto da letra. E o segundo ponto positivo de usar a música como material de estudo é que ela traz um vocabulário muito específico para aquela música. Então, caso você esteja escutando uma música de filme, por exemplo, você pega a trilha sonora de Kimi no Na wa, você pega as músicas que são relacionadas a temas sobre romance, por exemplo. Então, você vai ter vocabulários relacionados a romance. Você vai pegar uma música que seja relacionada a danças fofinhas. Você vai ver palavras fofinhas dentro dessa música.
Caso você queira pegar uma variedade grande de palavras, principalmente de vocabulários diversos, pegar várias músicas é o ideal. Pegue várias músicas de artistas diferentes, de temas diferentes, mesmo sendo do próprio artista, que isso vai aumentar e muito a quantidade de vocabulário que você tem. E o terceiro ponto positivo é que você está treinando a escuta. É meio óbvio que você está treinando a escuta, claro. Você está escutando música, né? Tudo. Mas o que vale lembrar é que, como você está usando a sua audição de maneira mais intensa, você consegue não só prestar atenção em detalhes da música, como instrumentos que estão sendo usados naquele momento, mas você também consegue entender como a voz da cantora ou a voz do cantor, ele tenta passar esse sentimento. Então, você consegue usar a voz como uma referência, caso você tenha de dizer aquelas palavras ou outras palavras em um certo tom, que seja isso melancólico, ou que seja isso kawaii, ou que isso seja de algum outro gênero. Você não vai ter muita oportunidade de dizer as palavras que estão ali dentro da música, mas você tem um bom parâmetro para poder indicar que é daquele jeito que se diz. E o quarto ponto positivo de usar música como uma base de estudo é que cada pessoa, cada artista, ele escreve a música do seu jeito, né? Então, por conta disso, a gramática ela fica muito variada. Como são muitas pessoas e todos eles são diferentes, eles vão usar expressões diferentes e vocabulários diferentes. Então, se você gosta de um artista e você fica somente nele, acaba que você fica um pouco mais preso dentro do universo, principalmente dentro do vocabulário desta pessoa. Você quer variar um pouco, você quer um pouco mais vocabulário diferente desse artista e tudo, você pode procurar por outros artistas e, consequentemente, ter gramáticas mais específicas e vocabulários também. Quinto ponto positivo é, você pode não só pegar uma letra e ler a letra e tudo mais, né? Você pode usar essa letra mesmo para poder treinar mais kanjis. Você tendo um contexto, que é a música, você já escutou a música várias vezes e tudo, e quando você consegue associar o uso do kanji dentro da música, também fica mais fácil de você ir decorando novos kanjis. Então, quando você pega uma letra de música, não só pegue a letra para poder entender, mas depois tente escrever isso de novo. Que às vezes isso é um ótimo exercício para você ir treinando a escrita e também treinando a sua escuta. Além de que você consegue não só aprender os kanjis com isso, mas quando você termina aquela letra bonitinha, fica em um papelzinho assim, você pode colocar isso dentro de uma pastinha e depois você pode fazer uma coleção de letras assim. Fica até bonitinho, tá? Então, recomendo que faça isso, até porque a partir disso você já consegue fazer o seu karaokê móvel, assim. Você vai levar essas letras, falar, não, nem precisa de uma máquina de karaokê, não. Coloca no instrumental no YouTube ali, que vou cantar isso aqui, ó. Pega a letra, vai, já tá todas as suas anotações de como se lê e tal. Aí, ó, perfeito. E vamos para pontos negativos de usar a música como ferramenta de estudo da língua japonesa. O primeiro ponto negativo é: você não pode acreditar 100% na pronúncia da música japonesa. Às vezes, para ter a melodia certa dentro daquela música em específico, algumas músicas usem as palavras de maneira um pouco inusuais, que não sejam muito casuais, e a pronúncia ela fica meio bagunçada exatamente por causa disso. Eles omitem algumas sílabas, omitem algumas letras, omitem algumas coisas, e que aquele lá não tem como você indicar que elas são aquelas palavras. Então, não use a pronúncia da música como o 100% correto. Caso você queira saber mais se aquela pronúncia está correta, use como outras referências. Por exemplo, pegue um dorama, pegue um anime e faça um cruzamento de dados com aquela palavra que você aprendeu. Assim você vai ter um pouco mais de certeza de como ela é pronunciada. E o segundo ponto negativo é, assim como a pronúncia ela é às vezes sacrificada para ter uma melodia,
a gramática também pode ser sacrificada para poder manter uma métrica. Se você pega uma letra de música e você sente, caraca, ele omitiu a partícula aqui mesmo? Ou, por exemplo, ele pegou e, nossa, eu nunca vi essa forma de dizer. Talvez por licença poética, o cara foi, ou a pessoa foi, e tirou uma parte da gramática para poder caber dentro daquela métrica. Por que em plena língua japonesa o verbo está vindo aqui no início? O que será que aconteceu? Talvez seja porque ele precisou de sacrificar um pouco da gramática, o mais comum, para poder encaixar dentro da métrica, ou para poder encaixar na forma do que o autor queria passar aquela mensagem. Terceiro ponto negativo de usar a música como uma referência de estudo. Não é muito bom para aprender inglês. Você pode usar, tipo assim, aí o material que você quiser usar, você pode, não tem problema. Eu não recomendo usar música japonesa para aprender inglês por vários motivos. Primeiro porque às vezes a pronúncia fica mais japonesada. Se você quiser o inglês com o sotaque japonês, é ótimo, tá? Pode manter. Mas, se caso isso não for o intuito, recomendo que você procure outros tipos de música para aprender inglês. E o quarto e o último ponto negativo que eu encontrei no meio das minhas pesquisas e tudo, é que a música ela não é muito boa para você fazer estudos para provas, por exemplo. Então, por exemplo, caso você pegue um N5 ou N4 para fazer, você vai ter o vocabulário, por exemplo, das músicas que você pegou para escutar e tudo, e algumas delas de fato vão cair na prova. Só que deve se levar em consideração que, como a prova do N5, N4, mais ou menos, ele está procurando a base do Nihongo, que você esteja com os fundamentos do Nihongo mais certinhos, mais concretinhos. Se a música mais simples, ela sacrifica a gramática e sacrifica a pronúncia às vezes, acaba que você fica um pouco sem norte de como resolver as questões daquela prova. Então, caso você pegue a música como uma ferramenta de estudo, você precisa de colocar essa ferramenta de estudo junto com alguma outra, para que você consiga fazer o equilíbrio entre aquela palavra que você está aprendendo na música, ela é de fato pronunciada daquela maneira, ou de fato é escrita daquela maneira, porque algumas vezes a escrita ela pode estar um pouco diferente do usual. Então, ver se aquele lá está correto, junto com que seja um anime, que seja um livro didático, que seja isso, a prova mesmo, se você já está estudando. Você precisa de fazer essa balança. Porque usar a música como base 100% da aprendizagem da língua, acaba que você vai ter alguns danos, no sentido de que você não vai ter o japonês, mas que é exatamente o que está sendo procurado dentro das provas. Talvez o anime e o dorama talvez seja o meio caminho entre uma prova e o que é do entretenimento. Então, música, tudo bem, você gosta, você usa, você está com o seu material, isso é ótimo. Agora, use isso junto com uma outra para poder embasar os seus estudos. Se você usar a música inteira apenas como uma base, às vezes você não vai conseguir fazer aquela prova que vai requerer exatamente essa base. Se você usa a música como base para poder aprender palavras novas e tudo, às vezes você pode aprender de maneira um pouco diferente do que é esperado da prova. Em muitas músicas eu já escutei, já tem escrito isso dentro da letra, por exemplo, a palavra Chikyu, que é Terra, né, planeta Terra, ela sendo lida como Hoshi. Tem uma outra música, por exemplo, que usa a palavra Sora. Só que a palavra Sora, ela está escrita com os kanjis de Uchu, que é espaço. Então, caso você vá usar a música também como uma base de estudo, você precisa de pegar essas letras. Claro que você vai estudar isso antes, né? Mas pegar essa letra e pensar, aqueles kanjis, eles estão sendo colocados para você de maneira correta, e você vai pegar isso para poder fazer uma pesquisa, né? Por conta desses pequenos detalhes,
de pronúncias diferentes, de gramáticas diferentes, de leituras de kanjis diferentes e tudo mais, a música, de maneira geral, ela não é muito voltada para os estudos de língua japonesa, caso você queira fazer uma prova em específico. Se você quer aumentar o seu vocabulário, se você quer aumentar os seus conhecimentos em gramática de maneira geral, aí é uma parte legal de usar a música. Mas caso você esteja tentando prestar uma prova, caso você esteja com a intenção de estudar para aquele fim, como o JLPT, essas provas, elas esperam que você tenha a língua japonesa para poder usar dentro do cotidiano, use outras ferramentas como, por exemplo, o próprio anime, o próprio dorama, por exemplo, que vai ter uns diálogos que são um pouco mais usuais do que a própria música em específico. E por fim, vamos para alguns exemplos, uma lista de músicas que eu particularmente gosto e caso você goste também, aí você goste, é isso aí. O primeiro que eu recomendo para vocês escutarem é músicas que são um pouco mais old school japonesas, da década de 80, inclusive, que é ótimo, tá? Recomendo. Década de 80, da década de 90 no Japão, ela tem umas músicas que são muito boas de escutar, muito fios assim, e elas têm um japonês muito claro. Então, recomendo mais ou menos dessa época também. Então, como um exemplo, eu recomendo uma banda que chama Spitz. Spitz, eles inclusive, eles ainda continuam em atividade, né? E uma das músicas que são os mais marcantes, principalmente da época também, caso você conheça algum japonês que era dessa época, com certeza ele vai conhecer essa música, é o Robinson. Depois você dá uma procurada, que é essa música, ó, muito bom. Caso você queira ir para o lado mais eletrônico ou mais moderno, de maneira geral, de eletrônico eu recomendo Perfume, que é um trio de 3 pessoas. Um trio que tem umas danças muito legais e também que tem umas músicas muito legais, tá? Aí recomendo bastante. Quem gosta de trocadilhos, quem gosta de brincadeiras com a língua e quem gosta também da cultura kawaii de maneira geral, você pode procurar por Kyari Pamyu Pamyu. Kyari Pamyu Pamyu tem umas letras que eu acho muito sagaz no sentido de brincar com a língua. Tem tantos trocadilhos que a letra dela faz dentro da língua, que eu acho fantástico, tá? Recomendo. Quem gosta de rock, de maneira geral, um que eu particularmente gosto de escutar, que ele é muito easy listening, muito fácil de escutar nesse sentido mesmo. Tem algumas que são bem melódicas, tem uns que são um pouco mais pesadas, mas só um pouco mesmo. É o Asian Kung Fu Generation. Asian Kung Fu Generation, o que eu particularmente gosto é uma música que chama Solanin. Solanin tem um filme, inclusive esse Solanin, que ela foi o tema desse filme em específico, e ela tem um mangá. Caso você queira conhecer um pouco mais da história de Solanin, além da música do Adikan, você pode dar uma olhada no mangá, beleza? Se o vídeo te ajudou, caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like no vídeo aqui embaixo, subscribe, inscreva-se no nosso canal e também siga as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook e muito mais. Nós fazemos divulgação de informações sobre língua japonesa em todos estes canais. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você sentiu que tem mais pontos positivos, tem mais pontos negativos em usar a música como ferramenta de aprendizagem, deixa aqui no comentário, beleza? Então, minasan, farou!